Olha, as legendas mais alinhadas ao centro ainda buscam um candidato que possa mudar o atual cenário de polarização entre Jair Bolsonaro e Lula para as eleições de 2022. O PSDB quer ter esse protagonismo e um dos postulantes à indicação do partido é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que gentilmente atende agora a Jovem Pan. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa programação. Como vai? Muito bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês na Jovem Pan para conversarmos aí sobre perspectivas de futuro para o Brasil e, claro, dentro disso, o calendário político, né? Claro. Governador, o senhor é bastante jovem, assumiu um dos maiores estados aqui do país, comanda o Rio Grande do Sul. Eu pergunto, o que faz o senhor se disponibilizar a participar das prévias do partido no fim do ano? Olha, para mim política tem sentido de missão, né? Eu escolhi muito cedo entrar na vida pública, concorri a vereador na minha cidade quando eu tinha 19 anos. Depois fui vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, prefeito de Pelotas, que é a terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. E hoje sou governador, né? Tenho uma trajetória com uma experiência na vida pública e a certeza de que o que a gente precisa para poder fazer o Brasil deslanchar é fazer o governo funcionar melhor, né? O governo tem que estar focado naquilo que é importante para a população, nos principais serviços. E entendo aí no cenário nacional que a gente precisa construir uma alternativa de centro mais sensata, mais equilibrada, que coloque a energia toda do governo para enfrentar os reais problemas que afetam a população. Se dispersa muita energia em brigas completamente inúteis, né? Ou em temas polêmicos que não vão contribuir com a melhoria da vida da população. Então, a gente precisa focar no combate às desigualdades, precisa melhorar oportunidades para a população, para crescimento da população, oferecer perspectiva de futuro para o brasileiro, significa a gente fazer o país crescer mais e crescer com mais sustentabilidade. Eu estou vendo nesse cenário que o PSDB vai ser, mais uma vez, aí, determinante para a alternativa de centro. Não necessariamente precisa ter o candidato, mas a gente, tudo sinaliza, o PSDB deve protagonizar com uma candidatura essa alternativa de centro. E aí vai ser, dentro das prévias do PSDB, a oportunidade da gente apresentar essa trajetória, nos tornarmos mais conhecidos pelo partido. Tenho 20 anos de filiação partidária ao PSDB, apesar dos meus 36 anos. Foi o único partido que eu me filiei e eu quero poder dar a minha colaboração, oferecendo meu nome e minha trajetória também. Governador, agora pergunta de Diogo Schelp. Governador, bom dia. Governador, se a gente avaliar as falas, né, as declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, eles querem passar a impressão de que só existem duas opções para 2022, né? Ou Bolsonaro ou Lula, né? Que nenhuma outra alternativa viável existe. Em parte, isso se deve, claro, à indefinição de outros nomes fora dessa polarização. Como que é possível demonstrar para os eleitores que existem nomes viáveis e se não está demorando muito para isso acontecer? Olha, Diogo, eu entendo a apreensão, né, daqueles que de alguma forma estão envolvidos com a política, seja dentro da atividade política, ou seja, fora como comentaristas, analistas, cientistas políticos, diante do quadro que a gente tem de um governo, né, no nível federal aí, que nega a ciência, que cria conflitos, né, que parece faltar agenda de desenvolvimento para o Brasil, a expectativa muito carregada para o processo eleitoral. Eu entendo isso perfeitamente. Agora, para boa parte da população, talvez para a maior parte, a preocupação não é o processo eleitoral, a preocupação imediata é ter comida na mesa, saber se vai manter o emprego no dia seguinte, é saber se vai chegar a vacina para ela, né? Ou se o seu parente ou amigo que está no hospital vai sobreviver a uma pandemia, um vírus que é mortal. Então, a gente tem o brasileiro com outras preocupações nesse momento e as duas alternativas que estão aí apresentadas, naturalmente polarizam, porque um é presidente e outro já foi presidente da República. Agora, é importante a gente observar que, além de polarizarem
essa disputa, eles têm elevados índices de rejeição. A rejeição a eles é muito alta. E muito a rejeição de um acaba turbinando os votos, ou pelo menos a tendência de votos no outro, né? O que é a indicação do voto no outro hoje nas pesquisas. Então, um é consequência do outro. E eu acho que a gente precisa sair dessa luta política de um contra o outro. Acho que a gente tem que pensar a favor do Brasil e do futuro. A gente não pode se resignar com o que está aí e nem querer voltar ao passado. Eu quero fazer uma discussão do Brasil que pode ser, do Brasil que precisa ser aquilo que a gente sabe, entende que o nosso país pode ser. Uma discussão de futuro, né? Não é contra um ou contra outro. É Bolsonaro contra Lula, não, é Lula contra Bolsonaro. Não é. É a favor do Brasil. A gente tem que discutir o futuro do país, o que a gente pode ser, os problemas do Brasil. Se é para fazer política do contra, que seja contra a miséria, contra o desemprego, contra os problemas graves que o país tem e não simplesmente numa tentativa de destruir o outro. Eu acredito firmemente que pelos indicadores, as pesquisas, as rejeições que os outros candidatos têm, há sim uma alternativa forte, né? Um caminho forte para a terceira via, esta chamada terceira via, porque é uma questão de sabermos apresentar com clareza isso ao Brasil e resgatar esperança no futuro para o povo brasileiro, porque eu tenho certeza, o eleitor vai decidir no ano que vem querendo o futuro e não simplesmente o passado ou o que está aí. Estamos conversando aqui na Jovem Pan com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Agora a pergunta de Paulo Pousonoff. Paulo. Bom dia, governador. Bem, hoje é sexta-feira, queria falar um pouco de boas notícias. O seu estado aí lidera, né, a segunda dose da vacina. Eu queria saber se o Rio Grande do Sul já tem algum tipo de plano de reabertura do estado. A gente não está com o estado fechado hoje, Paulo, é importante a gente dizer, né? A gente tem medidas restritivas, pontuais, né, em determinados setores. Agora, claro, atividades que gerem naturalmente aglomeração estão sob restrição. Eventos, por exemplo, tem muita restrição, mas até a gente permite eventos corporativos que são mais controlados, né? Você tem controle de acesso ao público, consegue fazer a dispersão das pessoas num salão sem aglomerações. A gente permite aqui no estado, as atividades econômicas estão acontecendo, a economia está reagindo fortemente. Aliás, no primeiro trimestre deste ano, o Brasil cresceu 1,2%, o Rio Grande do Sul cresceu 4%. 4% foi o crescimento do primeiro trimestre do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem já uma retomada. Agora, é claro, sob cuidados. E a gente monitora cada uma das regiões do nosso estado, são 21 regiões que a gente monitora os indicadores de internações em leitos clínicos, leitos de UTI, os óbitos, o número de casos, evidentemente, e algumas delas nos chamam um pouco mais atenção, e nós temos um nível de preocupação, e aí a gente coloca lá com os prefeitos algumas restrições maiores, né, maiores cuidados, mas a boa notícia é que a gente já está vendo cair novamente esses indicadores de incidência do vírus, e somos, como você falou, o estado que mais rapidamente vacina com as 2 doses a população, e estamos também em segundo lugar na primeira dose, e uma real perspectiva aí de até o início de setembro a gente ter concluído a vacinação da primeira dose para toda a população adulta do Rio Grande do Sul. Então, temos boa expectativa aí de que nesse segundo semestre a gente consiga relaxar restrições, né, à medida que a população vai sendo imunizada, mas os testes também, como foi o caso no interior de São Paulo, que se fez com uma das cidades, uma experiência aí de imunizar toda a população, se observou que a partir ali de 70%, 60% da população ou 70% com as 2 doses da vacina, que se pode, então, falar na imunidade de rebanho e com redução expressiva da incidência do vírus e, consequentemente, também dos óbitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado ainda nesse processo ao longo desses próximos meses. Sim. Governador, uma disputa à presidência requer muito esforço, né? O senhor tem viagem marcada para o Espírito Santo neste fim de semana. Sua campanha já começou? Como será possível conciliar os trabalhos das prévias com os cuidados da pandemia ainda em alta no Rio Grande do Sul? Sem dúvida, o foco meu é no governo do estado. É o contrato que eu tenho
firmado com a população gaúcha é para cuidar do Rio Grande do Sul. Agora, o Rio Grande do Sul não é uma ilha, ele está inserido num contexto nacional, apesar dos gaúchos terem querido e ainda valorizarem, né, a Revolução Farroupilha com a tentativa de separação do Brasil. Evidentemente, isso é um passado distante. O Rio Grande do Sul está inserido dentro do contexto nacional e a gente tem que entender que o Estado precisa participar ativamente dessa discussão sobre os rumos do Brasil. Agora, eu vou fazer isso com todo o cuidado de quem governa o Estado tem uma responsabilidade com a sua população. Esse final de semana, né, alinhei aí uma ida ao Espírito Santo, a convite também de alguns colegas de partido, sem interferir na minha atividade como governador, e vamos discutir o Brasil, vamos discutir o futuro a partir do pós-pandemia que esperamos aí, né, possamos estar chegando neste ponto. Menos em caráter de campanha. Não há uma campanha, até porque nem iniciou o processo ainda das prévias, as inscrições das candidaturas são lá em setembro, nas prévias do PSDB. O que se inicia é um processo mais dedicado de discussão, de agenda de futuro, né? Que é o que eu quero discutir. Eu quero discutir mais a agenda. Eu acho que antes de discutirmos quem, a gente precisa discutir o quê, né? O que nós queremos para o Brasil. Qual é a agenda? O que deve ser feito? Qual é a perspectiva? Essa é a real preocupação e depois a gente vai discutir melhor o quem. Mas é uma oportunidade também para a gente se apresentar e as pessoas nos conhecerem e, claro, eu também conhecer melhor as pessoas e todas as regiões do país. Governador, para a gente fechar a nossa entrevista, o senhor tem uma boa relação, publicamente pelo menos, com o governador de São Paulo. Como é que será esse embate do senhor nas prévias com o João Dória? Tenho muito respeito pelo governador João Dória, até obrigado pela oportunidade aqui para deixar isso muito claro, né? Não haverá, da minha parte, nenhum ataque. O governador Dória merece o meu respeito, é alguém dedicado à gestão, com disciplina, com foco, organizado, fez e faz ações importantes no estado de São Paulo, um estado que já tem 30 anos praticamente de governos do PSDB, numa lógica de funcionamento da máquina pública, que está, pelo menos ao meu ver, né, do ponto de vista ideológico, programático, num estágio muito mais avançado do que a gente tem no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul me demandou muito mais foco em reestruturação, privatização, reformas por conta de problemas históricos que o Estado tinha, mas o governador João Dória tem os seus méritos na administração. Eu acho que vai ser uma oportunidade de demonstrar dois estilos ao partido, né? Para que o partido entenda qual melhor representa o PSDB. Essa vai ser a decisão sobre o estilo de fazer política, o jeito, a oportunidade do ponto de vista político-eleitoral, porque do ponto de vista político e de gestão, de capacidade de gestão, eu acho que ambos temos, né, nos nossos governos, nas nossas oportunidades. Eu fui prefeito por 4 anos, o governador João Dória também foi prefeito, ainda que por 1 ano e alguns meses, mas foi prefeito, teve uma experiência na Prefeitura de São Paulo, teve uma experiência no governo do Estado, como eu tenho aqui. As trajetórias podem ser observadas e conhecidas a partir da capacidade de gestão de cada um individualmente. Eu acho que o partido vai ter a oportunidade de conhecer melhor os dois, os seus estilos, os seus discursos, as suas formas de se apresentarem, para decidir qual melhor vai representar no processo eleitoral em 2022, com toda a serenidade e tranquilidade, mas sem ataques. Não é um enfrentamento de um contra o outro, é a oportunidade do partido fazer a sua escolha. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Um bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado e até mais.